Graça e paz, estamos aqui para mais um dos nossos devocionais. Estamos chegando no 22º dia do nosso devocional. Lembrando que o tema dessa semana é o Espírito Santo nos conduz no caminho da santidade. Hoje é o 22º devocional desses 40 dias de devocionais. E eu quero mais uma vez pedir para você compartilhar esse vídeo, você comentar, você curtir. Isso é muito, muito importante. O tema de hoje é: o Espírito Santo nos convence do pecado, baseado em João, capítulo 16, verso 8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele começa o seu diálogo com os discípulos num tom de despedida. Ele começa a dizer para os seus discípulos, e ele começa a falar a respeito da sua partida. E à medida que ele vai falando em João 14, ele diz a respeito que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele começa dizendo: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não se atemorize. Ele começa a falar com os discípulos e eles começam a ficar consternados. Mas no capítulo 16, ele começa a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Não é uma força, não é simplesmente uma energia. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade divina. Ele é Deus, o Espírito de Deus. E o Senhor prometeu que esse Espírito, ele habitaria no coração dos crentes. Nós vimos anteriormente no nosso devocional passado, que a Bíblia diz que o Espírito Santo habitaria em nós. Quando o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, ele começa o processo que nós conhecemos como processo de regeneração, nos tornando uma nova pessoa. É o que a Bíblia chama de novo nascimento, aonde nós nascemos para uma nova vida. E começa com este manifestar, aonde o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ou seja, quando o Espírito Santo entra no nosso coração, ele começa a nos fazer perceber quem nós somos. E aí nós percebemos que nós somos pecadores e que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas pastor, o que é pecado? Pecado, na sua essência, no sentido original da sua palavra, significa errar o alvo, hamartia, errar o alvo. Também pecado é transgredir a lei de Deus, é não obedecer à lei de Deus. Mas principalmente, o pecado é algo que nos afasta de Deus, é a nossa desobediência a lei de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos mostra que o pecado nos separa de Deus. O profeta Isaías declara que os nossos pecados, as nossas transgressões, encobrem o seu rosto de nós, nos afastam de Deus, nos separam de Deus. Porque Deus é santo e o nosso pecado nos torna impuros. E é impossível alguém impuro se aproximar de um Deus santo. É por isso que através da cruz, quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, que vem habitar em nós, nesse processo, ele nos convence, ele nos faz nós percebermos quem nós somos. Nós sempre achamos assim: mas eu não tenho pecado nenhum, eu nunca matei, nunca roubei. E nós pensamos que pecar é só isso: matar, roubar, ser violento. Queridos, o pecado é algo muito mais profundo. Tem um autor, tem um teólogo que diz que o pecado é alienação de Deus. É nós, seres humanos, sermos alienados, afastados
da presença santa de Deus. Um outro autor vai dizer, um outro teólogo vai dizer algo muito profundo. Ele vai dizer que o pecado é nossa insistência em não sermos aquilo que Deus projetou para nós sermos. E o que Deus projetou para você ser, meu irmão? O que Ele projetou você para ser? Ele projetou a mim e a você para sermos filhos de Deus, filhos obedientes, renascidos, regenerados, transformados. Nós temos uma identidade e essa identidade em nós só é descoberta de fato quando nos rendemos a Deus. E ao olharmos para a cruz, ao olharmos para Jesus e entendermos a sua palavra, nós percebemos quem nós somos. E o que nós somos? Nós não somos tão bonzinhos como nós pensamos. Nós somos sim pecadores. A nossa natureza é má. A nossa natureza é caída. A nossa natureza, ela nos afasta completamente de Deus. Esta é a realidade do pecado do homem, da nossa natureza. E por isso, o Espírito Santo, ele vem nos fazer entender, nos convencer do nosso pecado. E ao percebermos que somos pecadores, ao percebermos o nosso pecado, nós nos voltamos para Deus, nos arrependemos do nosso pecado e então nós experimentamos esse processo que só vai terminar na eternidade. O processo de sermos santificados, estarmos sendo a cada dia nos tornando mais parecidos com Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, a partir da cruz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque o Espírito Santo veio para nos convencer. É por isso que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa, a pessoa bendita do Espírito Santo, que opera em nós. Que eu e você, querido irmão, querido amigo, possamos entender o quão pecadores somos, mas somos convencidos pelo Espírito Santo. E ao sermos convencidos, nós nos arrependemos e somos transformados pelo poder de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Saiba que o Espírito Santo habita no teu coração e Ele quer santificar a tua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.